Pode ser Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Aqui quem fala é o Pedro Henrique. Vocês estão no canal da ADEPAN, Assembleia de Deus, Palavra, Alimento para as Nações. E no vídeo aqui de hoje vamos falar sobre pecado. Muito se é falado sobre o pecado, muitos de nós já falamos sobre pecado, mas muitos se esquecem ou não sabem o significado de pecado, não sabem falar exatamente o que é pecado. Então, fique comigo para você descobrir o que é, para que você possa relembrar o que é pecado, para que você não fique sem resposta quando alguém te questionar e falar, tá, mas o que é pecado? O que significa? Então, já peço para que você curta, comente e compartilha. Para começarmos, vamos ler lá em Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir, pois são os pecados de vocês que o separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Então, irmãos, vocês estão vendo que a única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Por isso que Deus enviou Jesus Cristo para pagar pelo meu e o seu pecado. Só que o que quer dizer pecado? O que significa? Quando é falado de pecado, o que é exatamente? O significado de pecado é errar um alvo, um objetivo determinado. Só que se você for ler em hebraico, a palavra pecado não só significa isso, mas também tem um sentido mais aprofundado. Pecado não é só errar o alvo, mas é sim perversidade, depravação, iniquidade, ofensa, transgressão, rebelião, crime. Isso quer dizer a palavra pecado. Então entendam, a gravidade do pecado não é só errar o alvo. Quando você peca, você está ofendendo a Deus. Quando você peca, você está transgredindo a lei dele. Quando você peca, você está se rebelando contra ele. Quando você peca, você está ofendendo a santidade de Deus. E as consequências do pecado, as consequências dessa ofensa é a morte. Deus falou para Adão: se comeres do fruto, certamente morrerás. Falando que o pecado traz morte. Mais para frente, nas Escrituras, vai falar que o salário do pecado é a morte. O pecado, quando Adão caiu, as consequências foram tão terríveis que não afetou somente ele, mas sim também afetou toda a criação. Pois a palavra do Senhor fala lá em Romanos 8:22, na parte A, que toda a criação geme como se sofresse dores de parto. Deus não criou as coisas para irem se deteriorando. Ele não criou as coisas para irem morrendo ao passar do tempo. Deus criou as coisas para serem eternas. Se pecar é errar o alvo, qual é o alvo? Qual é o objetivo? O objetivo é sermos a imagem e semelhança do Senhor. Deus nos criou para sermos parecidos com Ele. Só que aí o homem peca. E quando o homem peca, ele acaba se distanciando daquilo a qual era o objetivo de Deus. Só que quando o homem peca, ele peca querendo ser igual a Deus. Pois foi isso que a serpente falou para o homem: se você comer, você será igual a Deus. O homem acaba recebendo justamente o contrário daquilo que tanto queria. Foi enganado pensando que seria igual a Deus, mas ele não percebia que ele já era a imagem e semelhança do seu Criador. Ele pensou que seria igual a Deus, comendo do fruto, mas o comer do fruto fez ele ser diferente de Deus, fez ele ter justamente o oposto daquilo que queria. E o porquê que precisamos ser salvos por conta do pecado? Porque Deus precisou enviar o seu Filho amado por conta do pecado. Porque o pecado ele tem consequências eternas. O salário dele não é só a morte física, mas sim também a morte espiritual, sim também a separação eterna de Deus, pois de todos os atributos a qual a Bíblia fala de Deus, a santidade de Deus é que tem mais ênfase. Você vai ler durante
a Bíblia, às vezes a santidade é falada de uma vez, mas muitas das vezes são faladas duas vezes ou até três vezes, que ele é santo, santo, santo. A Bíblia fala do amor de Deus, sim, mas ela não fala que ele é amor, amor, amor. Não, ela geralmente vai falar uma vez só. Vai falar do poder dele uma vez só. Mas a santidade dele vai ser falada duas, três vezes até. Mostrando o quanto a santidade é um dos aspectos principais do Senhor. E como um Deus santo, 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 ele não pode se misturar com o pecado, ele não pode ficar junto de um pecador. Por isso que ele enviou o seu filho para que ele possa pagar pelos nossos pecados. Por isso Jesus veio. E você que está acompanhando os vídeos dessa série, você já sabe que o pecado tem consequências eternas. Por isso que o inferno, ele é eterno, pois ofendemos diretamente a santidade de um Deus eterno. Ofendemos a perfeição de um Deus eterno. Ofendemos diretamente a Deus e toda a sua sabedoria, todo o seu poder, toda a sua eternidade. Deus como um todo, nós ofendemos quando pecamos. Por isso que quando Jesus ele vem e paga pelos nossos pecados, ele tem as mãos furadas. Por isso que depois que ele ressuscita, as mãos dele continuam furadas. Mesmo ele estando na glória, mesmo estando no céu, ele vai ser reconhecido, pois terá as mãos e os pés furados, terá a marca de onde foi transpassado, mostrando que o pecado tem consequências eternas, para que sempre que olharmos para ele, vemos a marca em suas mãos ou no seu lado, veremos que ele pagou o preço. E como o pecado tem consequências eternas. Por isso, durante toda a Bíblia, você vai ver tanto Deus combatendo o pecado, pois o pecado ele tem consequências graves. Porque os anjos do céu, aqueles que se rebelaram e pecaram contra Deus, não tem mais salvação. Destinada a eles está o lago de fogo e enxofre, a qual eles serão queimados e torturados eternamente, pois eles deram as costas para um Deus santo. Entendam quão grave é o pecado, o quanto as suas consequências são eternas. Como não há chance nenhuma de uma pessoa pagar pelo seu pecado, se não for eternamente. Não tem como uma pessoa ficar X milhões de anos, X bilhões de anos, X tempo no inferno, no purgatório, pagando pelos pecados para depois ir para o céu. Não existe isso, é uma heresia, é mentira. A Bíblia em nenhum momento fala isso. O pecado tem consequências eternas, é uma ofensa direta a Deus. Nunca se esqueça disso. Para que quando acontecer, você se arrependa, você fala: Senhor, me perdoa por ter te ofendido, meu Pai. Por isso, temos que nos esconder em Jesus, temos que lavar as nossas vestes frequentemente, pois o pecado é algo sério, é algo grave. E eu e você não podemos brincar com o pecado, não podemos ignorar os seus efeitos, não é algo simples. O pecado, ele é muito sério, não brinque com o pecado. Não fala, é só um pecadinho, é só uma mentirinha, é só uma fofoca. Não, é algo sério. Quando você peca, entre linhas, você está falando para Deus que você sabe mais do que ele não é perfeito, que o seu entendimento supera o dele, que ele errou ao fazer tal coisa. Mas graças a Deus, louvado seja o nome dele, pois ele enviou seu Filho amado para pagar o preço ao qual não podíamos pagar. E por isso, quando pecamos, podemos nos achegar até Jesus e falar: perdoa. Então, saiba, medite e tenha isso gravado em sua mente, que o pecado é uma coisa séria, não é brincadeira. Mas graças a Deus podemos nos achegar até Jesus, até Deus, por meio de Jesus Cristo, que pagou pelos meus e pelos seus pecados, para que assim pudéssemos nos apresentar diante de Deus, limpos, confiantes, com as vestes limpas, pois foi o sacrifício de Jesus que permitiu que nós pudéssemos ter a nossa dívida saldada,
paga para que nós não sofrêssemos a condenação a qual nós merecemos. Nós merecíamos todo o castigo e ira divina, pois pecamos contra Deus, pecamos contra a sua santidade, mas Jesus, ele nos salvou. Então guarde essa palavra em seu coração e agora você sabe a gravidade que é o pecado, as consequências do pecado, e que o pecado é a única coisa que pode nos separar do amor de Deus. Mas também agora você sabe, e agora você foi relembrado que através de Jesus, nem mesmo o pecado e a morte pode nos separar de Deus. Amém? Vídeos novos aqui no canal toda segunda, quarta e sexta. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.